Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único Salvador. Amém? Amigo do mundo, inimigo de Deus. Este é o título desta mensagem. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Queridos ouvintes, é impossível ser amigo de Deus e do mundo incrédulo ao mesmo tempo. Nem Cristo, nem os apóstolos, nem todos os fiéis tentaram praticar essa arte. No texto bíblico apresentado, Tiago advertiu os cristãos sobre a amizade do mundo. Ele não disse que era possivelmente imprudente ou potencialmente perigoso. Ele não disse que era possivelmente imprudente ou potencialmente perigoso. Em vez disso, Tiago usou uma linguagem muito forte. Tiago disse assim: quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essas foram as palavras de Tiago. Queridos irmãos, sabendo deste perigo, é importante que todos nós saibamos o que isso significa. Por isso vamos definir os termos. O termo amizade inclui familiaridade e carinho, um relacionamento muito próximo envolvendo aprovação e confiança. Esse é o termo amizade. O termo mundo não é a criação física. O mundo que estamos falando aqui, meus irmãos, refere-se a tudo o que se opõe a Deus e está sob o domínio do maligno. Muitas pessoas, meus irmãos, quando falamos mundo, logo pensam na criação física de Deus. Mas o mundo em que estamos falando aqui refere-se a tudo o que é contrário a Deus, tudo o que desagrada a Deus e, consequentemente, está sob o domínio do mal. Tudo que desagrada a Deus e tudo que se opõe a Deus, tudo que é contrário a Deus, é o mundo que estamos falando aqui. E que, consequentemente, vive
sob o domínio do mal. Em segundo lugar, o que a amizade com o mundo produz? Produz conflito entre os irmãos. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 1, assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vimos aqui neste texto, meus irmãos, que o Senhor quer que seu povo esteja unido. Esses conflitos não são sobre opor-se ao erro, mas sobre a contenda entre irmãos. Pois o mundo nos odeia. E quando os irmãos se voltam para o mundo, eles também passam a nos odiar também. O mundo nos odeia. E infelizmente, quando os irmãos se voltam para o mundo, eles passam a nos odiar também. A amizade com o mundo produz também luxúria descontrolada. Em Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. É a palavra de Deus, queridos. Irmãos, o texto esclarece aqui que a concupiscência trava uma guerra em nossos membros, levando ao pecado e à morte. Mais do que apenas desejar o que desejamos, é um impulso descontrolado para obtê-lo. Você comete até assassinato por conta disso. Né? O texto aqui vem nos esclarecer que a concupiscência trava uma guerra entre nossos membros, de tal forma que leva ao pecado e à morte, mais do que apenas desejar o que desejamos. É um impulso descontrolado para obtê-lo. Chegando até cometer assassinato. Devemos submeter os nossos corpos em sujeição. Irmãos, mundanismo é contrário a tudo isso. Ser amigo do mundo contribui para ignorar a Deus. Ser amigo do mundo contribui para ignorar a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam.
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Não têm porque não pedem. O texto diz que nós não pedimos em oração, mas podemos pedir coisas que não são a vontade de Deus e não vamos receber essas coisas. Porque Deus, meus irmãos, nos conhece. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe daquilo que precisamos. E tudo que formos fazer, pedir, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. É por isso que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos. Porque pedimos coisas para somente os nossos prazeres. Mas esta é a mesma mentalidade dos gentios em não reconhecer a Deus ou dar graças a Ele. Os gentios também pensam dessa forma, queridos. Ser amigo do mundo produz também o egoísmo. Ser amigo do mundo produz o egoísmo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, nós lemos assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Em outra versão temos também assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Irmãos, aqui o texto quer dizer que o nosso objetivo é simplesmente satisfazer os nossos desejos. Mas os nossos motivos, meus irmãos, devem ser para agradar a Deus e fazer o bem aos outros. É assim que deve ser, meus irmãos. Geralmente pedimos simplesmente para satisfazer o nosso ego, satisfazer os nossos desejos, satisfazer as nossas vontades. Mas os nossos motivos devem ser para agradar a Deus e fazer o bem aos outros. O mundanismo segue a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, enraizado no egoísmo. É a palavra de Deus, queridos. 1 João, capítulo 2, versículo 16. O mundanismo segue a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, enraizado no egoísmo. Ser amigo do mundo produz inimizade contra Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, foi o texto que nós lemos inicialmente: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. É o que diz a palavra, queridos. Aqui a palavra nos faz entender que se não estivermos com Ele, estamos contra Ele. E isso, meus irmãos, é muito fácil de ignorar.
Porque a pessoa mundana é focada nas coisas do mundo e não nas coisas espirituais. A pessoa mundana é focada nas coisas do mundo e não nas coisas espirituais. No entanto, isso não pode ser ignorado, porque os inimigos de Deus serão destruídos. É o que diz a palavra, querido, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 25, e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Depois, os queridos irmãos, queridos ouvintes, poderão conferir em suas Bíblias. Em terceiro lugar, como nossa relação com o mundo deveria ser. Primeira forma de relacionamento, no mundo, mas não do mundo. Porque os discípulos de Jesus não são do mundo. Mas não podemos sair do mundo. Temos de continuar trabalhando para ser diferente. É por isso que estamos aqui no mundo, meus irmãos, para fazer a diferença. Embora não sejamos deste mundo, nós temos que conviver no mundo. E tentando sempre fazer a diferença. Segunda forma de relacionamento com o mundo, não conformados com o mundo, mas transformados. Não é suficiente apenas ser diferente. Devemos ser transformados e experimentar qual é a vontade de Deus. E Cristo deve estar em nós. E isso, meus irmãos, deveria ser evidente para os outros. Devemos ser transformados. Devemos experimentar qual é a vontade de Deus. E deixar Cristo estar em nosso coração. E tudo isso, meus irmãos, deveria ser evidente para os outros. Todos deveriam ver tudo isso em nós. Isso sim é ser diferente. Terceira forma de relacionamento com o mundo. Brilhar como luz no mundo. Retendo a palavra da vida. Irmãos, deixemos a nossa luz brilhar através de nosso exemplo e através de nosso ensino. A terceira forma de relacionamento com o mundo. Brilhar como luzes no mundo. Retendo a palavra da vida. Deixando a nossa luz brilhar através dos nossos exemplos e através dos nossos ensinos. Quarta forma de relacionamento com o mundo. Não vos prendais a um jugo desigual. Não podemos ser influenciados pelo mundo. E dizemos aqui novamente, não podemos sair do mundo, mas temos de exercer a influência para o bem.
É por isso, meus irmãos, que devemos estar no mundo. É por isso que estamos no mundo, mesmo nós não sendo do mundo. Contudo, não podemos deixar nos influenciar pelo mundo. E confirmamos mais uma vez, não podemos sair do mundo, mas temos de exercer a influência para o bem de todos. Quinta forma de relacionamento com o mundo: estrangeiros e peregrinos. Somos aqui estrangeiros e peregrinos. Irmãos, nossas vidas aqui são temporárias. Nosso lar, definitivamente falando, está nos céus. Portanto, queridos, devemos obedecer a Deus e evitar o pecado, porque assim podemos esperar ansiosamente no Senhor. Nosso lar, definitivamente falando, está nos céus, meus irmãos. Por isso devemos obedecer a Deus e evitar o pecado, pois assim podemos esperar ansiosamente no Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, para concluir esta mensagem, queremos dizer que em 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz que este mundo é temporário para nós, e se fizermos a vontade de Deus, poderemos obter a vida eterna. Portanto, queridos, não podemos perder essa recompensa por conta da amizade com o mundo. Em 1 João capítulo 2, versículo 17, diz que este mundo é temporário para todos nós. E se fizermos a vontade de Deus, poderemos obter a vida eterna. Portanto, queridos, não podemos perder essa recompensa por conta da amizade com o mundo. Pois a palavra de Deus diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? E que Deus assim nos abençoe.